Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Queria, nessa manhã, convidar você a conhecer um pouquinho mais sobre Jesus. Você já conhece bastante, nós somos uma igreja que centraliza Jesus. Daqui dessa plataforma só sai Jesus, amém? Só sai a palavra da graça e da fé. Você já conhece Jesus, mas eu quero te relembrar alguns pontos importantes de quem é Jesus. Você está pronto para ir comigo? Quem é Jesus? Durante essa semana, quando eu estava sendo ministrada com essa palavra, eu só lembrava daquela musiquinha do Diante do Trono Kids. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Gente, ninguém da minha época que saiba essa musiquinha. Meu Deus. Eu colocava para o Daniel ouvir. Ele não lembra, mas eu colocava para ele ouvir no DVD. Eles têm um DVD falando quem é Jesus. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, que a gente vai conversar hoje. Quem é Jesus? E o ponto número 1, vou falar sobre 5 pontos. O ponto número 1 é que ele é o Salvador. Amém? Quem é Jesus? Ele é o Salvador. E eu posso ir mais além, ele é o único Salvador. O único Salvador, amém? E aí a gente vai ler o texto clássico para falar sobre Jesus que veio nos salvar, que é João 3, 16, 17 e 18, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Deus enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer naquela cruz, para salvar as nossas vidas. Ele é o nosso Salvador. E como que a gente recebe isso? Crendo, pela fé. É incrível que nesses 3 versículos ele reforça isso. Para todo aquele que nele crê. Então a gente precisa crer que Jesus é o nosso Salvador, o nosso único Salvador. E ele destaca que aquele que crê que Jesus é o Salvador não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É o que nos pertence, amém? A vida eterna em Jesus. E ele fala que Jesus, ele não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. E muitas vezes a gente ouve falar de um Jesus que é diferente desse aqui. A gente ouve falar de um Jesus que veio condenar, de um Deus castigador, de um Deus que quer ver o sofrimento do seu povo, que quer disciplinar o seu povo de maneira cruel. Mas não, a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus ele veio salvar e não condenar. Amém? Isso faz uma diferença muito grande quando a gente tem esse entendimento de que Jesus veio nos salvar e não nos condenar. Não teria lógica Deus abrir mão do seu Filho, enviar o seu Filho amado para não querer salvar as pessoas, mas condená-las. Não tem lógica isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda acham que Jesus, que Deus é um poderoso castigador e que está te esperando na esquina para te condenar, para te massacrar, para te fazer sofrer. Não, Deus é bom. Ele enviou o seu melhor, amém? O melhor que ele tinha, o seu próprio Filho, foi enviado por amor de nós, para nos salvar, amém?
Quem crê nele não é condenado. Querido, se você crê em Jesus, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não existe mais condenação para você. Você está seguro e estável. Amém? Seguro e estável em Jesus. Porque Jesus fez a obra completa e ele nos salvou completamente. Amém? E aí você pode ver, quando ele fala para que o mundo fosse salvo por ele, esse salvo aí é sozo. Salvação no grego é sozo, que significa, dentre muitas coisas, cura, libertação, salvação. Então, o que Jesus fez por nós foi uma salvação completa. Completa, plena. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Você está completamente salvo em Jesus. Ele conquistou isso para nós. Ele é o nosso Salvador. Uma salvação completa que inclui saúde física, que inclui saúde emocional, saúde espiritual. Uma salvação completa. E aí eu queria ler com vocês alguns versículos com essas aplicações. Vou começar por Romanos 10, 9. Que diz assim: a saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E esse salvo aí é sozo. Esse texto está falando no sentido de uma salvação para a vida eterna. Salvação para a eternidade. Se você confessar o Senhor Jesus, crer que ele te salvou e ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será salvo para a eternidade. Amém? Isso nos garante uma vida eterna em Jesus. Mas ele vai além. Ele não nos salvou só para ter uma vida eterna, mas para reinar em vida também. E aí Mateus 9, 22 diz assim: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Sozo. E imediatamente a mulher ficou sã. Sozo. Aqui está falando da mulher do fluxo de sangue que ficou há 12 anos com hemorragia, sangrando, e ela teve um encontro com Jesus. E Jesus a salvou e a curou. Em outras traduções, a tua fé te salvou, diz a tua fé te curou. Porque curou também é sozo. Sozo é salvação, é cura. E aqui mesmo nesse versículo diz: e imediatamente a mulher ficou sã. Sozo. Salvação no nosso corpo físico, curados para sempre. É isso que Jesus conquistou para nós, salvação eterna e cura. Nós somos curados em Jesus. Amém? Ele nos salvou, ele nos curou, uma cura física também. E aí Lucas 8,36 diz assim: e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Sozo. Aqui está falando de um homem endemoniado há muito tempo que teve um encontro com Jesus e Jesus o salvou. Isso está falando de uma cura de libertação, porque sozo também é libertação. E ele foi liberto dos espíritos malignos naquele dia. Então Jesus quer nos dar uma salvação completa para a eternidade, para a cura do nosso corpo físico, para a nossa mente equilibrada, para sermos libertos, genuinamente libertos pela palavra da verdade. Amém? Foi isso que Jesus conquistou para nós. Uma salvação completa. Ele veio nos salvar por completo. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Ele é o Salvador. Ele nos salvou completamente. Você pode repetir isso? Obrigada, Jesus, porque eu fui salva completamente pelo Senhor. Essa é a obra da salvação de Jesus. A obra perfeita que foi consumada naquela cruz. Amém?
Ponto 2. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou, Jesus mesmo dizendo sobre ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Você já experimentou estar perdido à noite no trânsito? O GPS deu ruim, fica lá recalculando a rota e você precisa andar. Mas você não sabe para onde ir, porque você está perdido, não sei andar nesse bairro. Quando finalmente o GPS fala, seguir para tal, seguir à direita, ele achou o caminho, não dá um alívio, gente? Eu fico, porque eu fico estressada. Quando eu estou perdida, não sei andar, eu não sei para onde ir, não sei se vira à direita, se vira à esquerda. Quando o GPS acha o caminho, eu fico, graças a Deus, já vou ter onde me basear, para onde ir, para que lado ir. Jesus é o nosso caminho quando estamos perdidos. Ele é o caminho quando estamos perdidos, como não sabemos para onde ir, ele é o caminho certo a ser seguido. Amém? Podemos estar seguros e aliviados de que Jesus é o caminho certo por onde vamos andar. Amém? Seguros, guardados por ele. Jesus é esse caminho, ele é a solução no mundo perdido. Ele é a solução. Jesus é a verdade nesse mundo onde cada um tem a sua verdade. A minha verdade é essa, a sua verdade é aquela. Cada um tem a sua verdade. Jesus é a verdade absoluta. Amém? É a verdade que transforma, a verdade que liberta. Quem conhece a verdade está seguro. Quando conhecemos a verdade, nós temos segurança. A verdade de quem ele é, do que ele fez por nós. Jesus é a verdade que a gente precisa em todo tempo. Amém? Você pode confiar. Ele é a verdade que a gente precisa. Estamos seguros nele. Jesus é a vida. Ele é a fonte inesgotável que nos dá a vida. Ele nos deu o Zoe, nos deu a vida do próprio Deus, a natureza do próprio Deus habita em nós e essa vida é eterna. Foi isso que Jesus conquistou para nós. Ele nos deu vida, Zoe, a vida do próprio Deus. Você pode ficar tranquilo, seguro, aliviado, porque ele é o caminho seguro, ele é a verdade e ele é a vida. Amém? Nós não estamos mortos, nós estamos vivos em Jesus. Fomos livres, completamente livres da morte eterna. E agora nós temos vida eterna em Jesus. Reinamos aqui nesse mundo em vida ainda. E vamos estar com Cristo na eternidade. Amém? Porque Jesus conquistou isso por nós. Porque ele nos salvou completamente. Uma salvação completa. Amém? Estamos no caminho seguro em Jesus. 3. Jesus é cura. Amém? Jesus é cura. Como a gente canta sempre aqui aquela música. Seu nome é poder, seu nome é cura. Jesus é cura. Ele conquistou isso para nós. Ele é a própria cura. Se você precisa de cura, no seu corpo físico, nas suas emoções, na sua mente, você precisa de Jesus, porque ele é a cura. Amém? Lá em 1 Pedro 2:24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Nós fomos sarados pelas feridas de Jesus naquela cruz. O corpo enfermo, dilacerado naquela cruz. Ele foi chicoteado,
pele foi arrancada, ele sofreu no nosso lugar. E hoje nós fomos sarados. Não é vai ser sarado, nós já fomos naquela cruz sarados. Já foi dado para a gente recebe pela fé. Então creia, você foi sarado em Jesus. Não importa o diagnóstico, não importa o que os médicos estão dizendo, não importa o que você está sentindo, a sua verdade, a verdade de Deus para a sua vida é que você já foi sarado. Nós não negamos os sintomas, nós não negamos os diagnósticos. Nós sabemos, é uma realidade aqui física, mas a minha realidade espiritual é diferente dessa realidade aqui. A minha realidade é que em Jesus eu fui curada, eu fui sarada. E logo, mas eu quero te convidar a crer mesmo, que logo essa realidade espiritual vai se manifestar no mundo físico. É pela fé, gente. É pela fé. Pode Jesus estar falando aqui, mas se o seu coração não estiver aberto, você não vai receber. Precisamos estar com o coração aberto para crer. Pela fé, você é curado em Jesus. Cura física, cura na mente, ansiedade, depressão, problemas no coração, nas articulações, no fígado. Você já foi curado em Jesus. É só questão de tempo. Doenças autoimunes, doenças na pele, problemas, dificuldades que você esteja passando no seu corpo físico, na sua mente. É só uma questão de tempo. Se você crê, é só uma questão de tempo para se manifestar aqui aquilo que você já é em Jesus. Confesse, fale, diga, declare, eu sou curada. Mas dor de cabeça está vindo, eu sou curada em Jesus. Seja intencional, faça a ceia em casa, seja intencional. Senhor, eu estou tomando esse remédio, mas a minha realidade é que eu sou curada. Vai se manifestar nesse dia, nesse corpo, nesse mundo, o que eu já sou em Jesus, completamente curada. Eu sou dele, amém? Ele é a cura. Ele é a cura que eu preciso. Isaías 53:5 diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados, sarados. Essa é a realidade da palavra. Esse é quem Jesus é. Ele é a cura que a gente precisa. Não seja cético, não seja incrédulo. Não se leve pelo que você está passando, pelo diagnóstico, pelo momento difícil, pelo caos. Olhe para a palavra. Ele é tudo o que você precisa. Ele é a cura que você precisa. Onde você precisar, ele é a cura que você precisa. Amém? Nós estamos aí vendo o Natan, que estava internado, está se recuperando em casa, tomando medicamento em casa. E a Mariana e o Rafael têm declarado, Natan é curado. Natan é curado. Marina está internada no hospital, tenho falado com a Raquel. Momentos difíceis eles têm passado, transfusões de sangue, troca de sangue. Marina tem um diagnóstico de anemia falciforme, mas Raquel tem declarado, Marina é curada. Marina é curada. Eles estão fazendo o desmame dos remédios, da morfina que ela está tomando, e Raquel está declarando, Marina é curada. Porque a gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. E eu já consigo ver essas crianças aqui louvando ao Senhor, porque a gente vive pela fé, querido. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei o que a palavra diz, e ela é a verdade. Ela diz que eu e você somos curados para sempre. Amém?
Você precisa crer. Creia em Jesus, Ele é a cura. A obra dele foi perfeita, foi consumada. E não existe enfermidade que possa resistir ao poderoso nome de Jesus. Seja intencional em declarar isso na sua vida. Você é curado. Você é curado. Amém? 4. Jesus é o pão da vida. A gente ouve tanto isso, né? Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Mas é tão poderoso quando o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. João 6,34 diz assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. João 6,34, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pão e água fala de necessidades que Jesus veio suprir. Ele é o nosso pão, o pão que nos dá a vida. Ele veio suprir cada uma das suas necessidades, das mais básicas às mais profundas. Jesus é o pão que supre cada uma das nossas necessidades. Amém? Ele é tudo que nós precisamos. Nele nós temos todas as coisas. Ele é o pão da vida, que te alimenta dia após dia, que supre as suas necessidades, que te fortalece nos momentos difíceis. Ele é o pão da vida. Não troque Jesus por nada. Não troque o pão da vida por nada. O mundo, as alegrias que estão aí fora, momentâneas, não podem te dar aquilo que Jesus pode te dar. Uma alegria eterna. Todos os dias, dia após dia, uma alegria eterna. Ele é tudo que você precisa. Não troque ele por nada. Não troque Jesus por pouca coisa. Não troque ele por nada. Ele é tudo que você precisa. Ele é o pão da vida que supre cada uma das nossas necessidades. Aquelas que ninguém vê, que talvez você esteja sorrindo por fora, mas no seu coração você está tão triste. Jesus, ele supre essa necessidade que ninguém sabe, que só você sabe. Ele supre essa sua necessidade. Ele supre os vazios, as noites mal dormidas às vezes, as preocupações que você tem e que ninguém sabe. Jesus sabe. E ele é provisão para você. Descansa nele. Se alimente do pão da vida. Se alimente do pão da vida. Isso é tão importante, gente. A Aline, semana passada, estava falando isso, com aquilo que a gente ouve. Dá atenção, acolher aquilo que a gente tem ouvido neste lugar. Se alimentar da palavra de Deus, uma palavra tão pura, descontaminada que é pregado neste lugar. Se alimente dessa palavra. Venha aos domingos. Nossa igreja só tem um culto. Quer dizer, só tem um dia na semana de culto, pela manhã e à noite. Não troca isso, não. Não troca esse momento de alimento, não. Se alimente na sua casa, ouça a palavra na sua casa, mas venha ouvir, estar junto neste lugar. Quando nos unimos, quando estamos em comunhão, há um ambiente de milagres, há um ambiente de poder de Deus. Não troca isso, não. Senhor, eu quero me alimentar do pão da vida. Eu quero ser alimentado, eu quero ter todas as minhas necessidades providas no Senhor. É através da palavra, é através de Jesus que você vai ter provisão para cada uma das suas necessidades. Ouça a palavra na sua casa, ouça. Mesmo que você não esteja com vontade, com sono, coloca lá. Mesmo que você durma ouvindo, teu espírito está sendo alimentado. Eu creio nisso.
que o Senhor está falando com você. Não deixe de ouvir. Ouça, ouça, ouça. Ouça a palavra. Se alimente do pão da vida todos os dias. Amém, queridos? Ele é o nosso pão. Ele é suficiente para nós. Jesus é suficiente. Ele é tudo o que a gente precisa. Nós não te trocamos por nada, Jesus. Porque o Senhor é tudo o que a gente precisa. O Senhor é suficiente. Amém? 5. Jesus é a luz do mundo. Para quem já deu aula para criança, né, a gente faz aquela lâmpada bonitinha e fala: Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Ele é a luz que dissipa todas as trevas. Você já observou quando a gente entra no quarto escuro e a gente liga a lanterna do celular ou acende uma vela? As trevas vão embora, a escuridão vai embora, porque está ali aquele ponto de luz iluminando o quarto escuro. Jesus é essa luz aí, que ilumina os pontos de escuridão. Ele é a luz que ilumina a nossa vida, amém? João 12,46 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se você crê em Jesus, as trevas têm que ir embora, porque Ele é a luz que dissipa todas as trevas. Amém? Ele é a luz do mundo. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nos trouxe para a luz. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é a direção que a gente precisa. Ele é a luz no fim do túnel. Quando você não vê mais para onde ir, tá tudo escuro. Você entra naquele túnel escuro, não tem nada, só tem lá no final tem uma luz. Jesus é essa luz. Quando a gente não tem mais esperança, quando a gente acha que não tem mais jeito, quando a gente acha que não vai dar certo, Jesus é a luz que a gente precisa, amém? Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, Ele está ali para iluminar os nossos pensamentos, as nossas cabeças, as nossas mentes. Ele é a luz que ilumina o mundo, que ilumina as nossas vidas, que dissipa as trevas, amém? Jesus é a luz do mundo. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a vida, Ele é a cura, Ele é o pão que supre as minhas necessidades, Ele é a luz que ilumina a minha vida. Jesus é irresistível quando pregado da forma correta, quando pregado como Ele de fato é. Jesus, o que nos ama incondicionalmente, que entregou a sua vida para nos salvar, nos curar, nos libertar. Jesus é irresistível. Se você de fato conhecer quem Jesus é, não tem como resistir ao amor dele, por mim, por você. Ele nos ama, Deus, através de Jesus, nos ama de forma máxima, na intensidade máxima do amor. Ele não entregaria o seu filho se não nos amasse de forma incondicional e tão poderosa. Jesus, Ele hoje, nessa manhã, está te oferecendo salvação. Ele está te oferecendo cura completa e Ele quer preencher todas as lacunas do seu ser. O vazio que só você sabe,
as dificuldades que só você tem passado, as tristezas que ninguém sabe. Ele quer te guiar na luz, no caminho, na verdade. Ele quer ser o alimento que você precisa. E Ele quer suprir cada uma das suas necessidades. Você só precisa abrir o coração. Só precisa abrir o coração para aceitar esse Jesus, que é poderoso. Ele é poderoso para fazer além, muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é poder de Deus para transformar, para restaurar, para restituir. Ele é poder de Deus, é Jesus. Esse nome é poderoso. Ele é tudo o que a gente precisa. Meu convite para você nessa manhã é que você se renda a esse amor. Se renda a Jesus. Quando você não souber o que orar, o que pedir, como falar, fale Jesus. Jesus. Porque ali você está falando, Jesus, meu Salvador. Jesus, aquele que me cura. Jesus, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a minha luz. Jesus, aquele que é o caminho que eu quero seguir, a minha verdade. Jesus, Jesus, o Senhor é a vida. O Senhor é a cura. Clame o nome de Jesus, chame o nome de Jesus. Abra o seu coração para Ele, amém? Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja, aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.